Família da Natação Criativa, quero agradecer muito sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, aos mais de 360 mil seguidores lá no Instagram, e te agradecer pelo voto, fomos eleitos. E também ganhamos o melhor podcast 2025 na seção de esportes, graças ao seu voto. Agora a gente tem selo aqui na TV e ninguém tira. E hoje um assunto muito importante. Vamos falar sobre longevidade, ultramaratonas e desafio que poucos nadadores ousaram enfrentar. Mas tenho certeza que o convidado que eu trouxe hoje vai te inspirar. Que ele saiu do zero até grandes feitos dentro da água, e a gente vai contar toda essa história para você. Porque existem nadadores que completam provas, existem nadadores que conquistam medalhas, e existem aqueles que transformam a própria vida em um laboratório, sobre resistência, propósito e longevidade, criando desafios que ninguém havia realizado antes. Nosso convidado de hoje é uma dessas pessoas. Flávio Toy completa 60 anos mantendo uma rotina de treinos e desafio que muitos atletas mais jovens sequer cogitavam enfrentar. São quase 3 décadas, isso mesmo que você ouviu, 3 décadas de dedicação ininterrupta à natação, sem lesões importantes, acumulando feitos históricos como ser o primeiro brasileiro a concluir a travessia de 8 pontes de Nova York, percorrendo quase 200 quilômetros em 7 dias. E a primeira pessoa do mundo a realizar oficialmente a volta da Ilha Grande nadando 76 quilômetros em mais de 31 horas. E ele postou esse vídeo, viralizou, chegou para mais de 13 milhões de pessoas, pelo menos na data de hoje. Vai chegar para muito mais gente. Vai, acessa lá o Instagram e confere esse vídeo que está imperdível. Mas talvez essa conversa não seja apenas sobre nadar longas distâncias. Talvez seja como descobrir até onde podemos chegar e quando aprendemos a desafiar limites, ignorar rótulos impostos pela idade e continuar encontrando prazer em fazer aquilo que amamos. Hoje vamos falar sobre ultramaratonas aquáticas, envelhecimento ativo, preparação física, saúde, mente, propósito e sobre o que significa continuar construindo sonhos aos 60 anos. Flávio Toy, seja bem-vindo ao podcast da Natação Criativa. Obrigado, Renato. Nossa, obrigado aí pela introdução, né? Parece que você tá falando de outra pessoa aí, mas agradeço aí, fico lisonjeado aí. Para mim é um prazer e principalmente cuidar da minha saúde, e fazendo o que eu gosto, né? Então é um divertimento que eu trago para a vida e eu quero nadar até os 90 anos, se Deus quiser. Uma vez eu fiz isso com o Gabriel Santos, atleta olímpico de 3 Olimpíadas, e eu construí toda a história dele. No final do podcast ele falou: Renato, nem eu sabia que minha história é tão impressionante assim. Acho que eu vou escrever um livro, que minha história é incrível. E às vezes a gente sai fazendo, porque é a nossa vida, a gente precisa lutar o dia a dia, ter conquistas. E você vai contar essa história, você vê, é dia após dia, mas daria um livro. Mas antes da gente entrar nesse assunto, quando a água se torna um projeto de vida para você, vamos agradecer os nossos parceiros, a Flote. Você já imaginou o que acontece quando você descarta os materiais de natação? Por exemplo, uma raia de 8 metros, de 25 metros, 8 raias. A Flote pensou por você, ela foi para a USP, começou a estudar e criou a Paris Bio, a raia totalmente biodegradável, pensando no meio ambiente e, claro, pensando na água, que a gente ama tanto. A Flote fez a sua parte, agora chegou a sua vez de trocar as suas raias e trocar pela Paris Bio, totalmente biodegradável. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser, quantas vezes quiser, tudo com certificado para você estudar no conforto da sua casa. O aplicativo da Swim Track, que te assessora no monitoramento do seu aluno. Faça avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica, mande treinos, mande vídeos, faça chamada, todos os dados do seu aluno na palma da sua mão. Leve a tecnologia para a borda da piscina. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Hoje a gente vai falar muito de prevenção aquática, tema importante para quem faz travessia e ultramaratonas. E a Sobrasa tem um checklist, se você quer fazer, se matricular, se inscrever num evento, saber o que você tem que se preocupar, o que você tem que perguntar antes de você fazer a sua inscrição e saber se você tem a sua segurança feita pela organização. A Raizo, nova metodologia no mercado, trabalhando gamificação dentro da piscina com metade do preço dos concorrentes. E hoje, ó, caneca nova aqui, The Office Studio, onde a gente está gravando hoje no coração de Pinheiros, perto do metrô, perto do trem, ótima localização, estacionamento próprio.
muito importante para você que pensa em fazer um podcast ou se quer ser meu convidado, vem aqui em Pinheiros a gente gravar nesse estúdio maravilhoso. Se é sua primeira vez, ainda tem um cupom para você, me chama no particular. Mas vamos para o nosso assunto, Flávio, vamos para o que interessa. Antes de falarmos sobre recordes, travessias históricas, postagens que viralizam, ultramaratonas, eu gostaria de entender a história que existe por trás do atleta. Porque permanecer quase 30 anos nadando continuamente talvez diga muito mais sobre sua identidade do que sobre performance. Você representa algo que muitas pessoas gostariam de alcançar: permanecer ativo, saudável e competitivo durante décadas. Conta para o nosso público, quando você completou 60 anos mantendo essa rotina de treinos e provas de altíssimo nível, qual é o segredo para permanecer competitivo? Porque eu tenho certeza que sua mente às vezes quer te sabotar, principalmente que nem o dia de hoje, frio, chuva. O que que você faz para vencer? Eu tenho uma necessidade, assim, quase doentia de nadar, né? Eu fico 2, 3 dias sem treinar, eu acabo achando um lugar para treinar, né? Então, faz parte da minha rotina, do meu dia e até de uma forma de limpar a mente, né? E dormir bem, para mim faz parte nadar. Então não é nunca uma obrigação, é um divertimento aí. E eu me divirto até mais treinando do que competindo, efetivamente provas de competição, de colocação, assim, não são muito a minha praia. O que eu gosto, me divirto mesmo, é me desafiando, em longas distâncias, ficar bastante tempo na água, essa é a minha forma de me divertir, né? Mas é, contando um pouquinho, né, da minha história, na verdade, eu nadei de criança, como muita gente, e meu pai levava eu e meus irmãos para nadar, e meu pai sempre foi um grande incentivador da natação, ele foi diretor de natação nos clubes que a gente nadou. E eu parei de nadar para fazer faculdade, e com 30 anos eu fui no cardiologista, eu estava com sobrepeso, estava com 30 quilos a mais, pressão alta, um monte de coisa, e o médico falou: você precisa fazer alguma coisa, senão você não vai durar 10 anos. Eu voltei a nadar por saúde. E aí você vai melhorando, vai aumentando as distâncias, começa a ir no nutricionista, começa a fazer preparação física e foi acontecendo na minha vida, né? Eu acho que eu tenho muita gratidão a Deus, assim, agradeço muito, assim, de ele ter colocado isso na minha vida. Eu não explicar para você como é que faz isso, se tem uma receita de bolo, não existe. Eu acho que as coisas foram acontecendo e me levaram a isso. Nunca busquei nada, assim. Na verdade, cara, se há 30 anos atrás você falasse assim, ó, qual que é seu sonho? Meu sonho era ter um pouquinho mais de saúde que eu tinha. E Então, conquistou isso, né? mas, é, cara, não tem uma receita e não tem não posso nem dizer que foi uma força, né? Eu tive que ter força de vontade para fazer. Na verdade, eu fui fazendo as coisas e foram acontecendo e nunca foi uma obrigação. Para mim sempre foi um prazer fazer o que eu faço. Como você disse, você foi para a travessia porque você não gosta do primeiro, segundo, aquela competição. Por isso que a travessia, as águas abertas estão ganhando muitos adeptos hoje em dia. Porque quando você entra na água, ninguém sabe quem está em primeiro, quem está em segundo, todas as categorias ali misturadas. Então é quase uma sociabilização, uma tribo no mesmo propósito. Aí o pessoal chega antes, final de semana, conversa, cria toda aquela história, reserva hotel, pousada. Então, hoje está sendo uma jornada, uma experiência que a Águas Abertas está promovendo para os participantes, cada vez crescendo mais. Tem prova com 3.000, 5.000 pessoas. Se você ainda não foi para Águas Abertas, te indico aí. Vale muito a pena. A gente vai ter até um evento em Angra no último final de semana de julho que vale a pena. E o Flávio Toy vai estar lá e até palestrando. Calma que a gente vai falar sobre isso. Imagina que quando você começou a nadar, Flávio, muito desses desafios sequer existiam nos seus planos, como você disse. Quando você começou a natação, imaginou que um dia estaria realizando algum desses maiores desafios de águas abertas e do mundo que você já realizou? Nunca, né, cara? Quando eu voltei a nadar, eu comecei fazendo prova do Igor, o Circuito Paulista, de 1 quilômetro. Fiquei 3 anos fazendo prova de 1 quilômetro. Aí eu descobri a 14 bis, mas foi uma luta para terminar a 14 bis em 2005. Mas aí, em vez de achar que foi sofrido, eu achei legal, né? Esse negócio de desafiar o corpo e tudo que está por trás disso. Você se planejar, você fazer uma periodização e ir no nutricionista, começar, sabe, essa combinação do ambiente que você precisa criar em volta para você conseguir fazer tudo isso com saúde também. Não é terminar uma prova acabada e com lesão ou terminar uma prova falando assim, nunca mais volto, entendeu? É pelo contrário, eu termino uma e falo assim, poxa,
preciso pensar em outra coisa já, né? Então, acho que é isso, né? Um pouco se tiver algum segredo nisso, é como encarar as coisas, né? Então, acho que é o desafio que você vai se colocando, né? Quando você fecha uma etapa, você já coloca um outro desafio, inicia uma outra etapa. Então, importante essa parte. Acho que o grande forte de quem se permanece tanto tempo ativo é a parte mental. É você ter esse poder da mente de continuar e não desistir. Tem um fato interessante aí, né, Renato? Eu fiquei uma semana sem nadar depois de Ilha Grande, né? E aí eu voltei a treinar, não tinha um mês, acho, de treino, né? O Samir Barel, é meu técnico, faz 15 anos, né? Ele falou assim pra mim, Toy, vamos traçar o próximo desafio. Eu falei, Samir, eu já fiz mais do que meu sonho, né? Eu não tenho mais nada pra planejar, tá? Ele falou assim, não, tô falando que você tem que planejar, tô falando que você tem que ter um sonho. Nem que você não faça nada. Aí ele ficou fazendo eu pensar num sonho. Então, a primeira vez que eu não pensei em nada, ele fez isso comigo. Então ele foi construindo. E é legal também destacar, a primeira vez que você vai participar da 14 bis, você participou sem estrutura nenhuma, ficou com o braço doendo, como que é essa história? Na verdade, em 2005, né, foi o ano que eu fiz a primeira 14 bis, pra você ter uma ideia, nem era obrigatório um caiaque por pessoa, um apoio por pessoa, né? Então, quanto mais ter assessorias ou equipe naquela época. Então, eu nadava num clube que era basicamente equipes de master de piscina. E aí eu, inclusive, na época eu pedi um apoio pro Ivan da natação taquaral, que já levava grupos para essas provas. E aí foi um amigo meu no caiaque de trabalho, porque ele sabia remar, mas não entendia nada de natação. Então, mas deu certo, né? Eu completei a prova, mas né, acho que eu fiquei em quarto ou quinto na categoria, mas acabado, né? Não fiz hidratação, pós-prova, não fiz alimentação. Passei mal 2 dias, porque depois eu não cuidei da alimentação depois do pós-prova. Mas foi tudo um aprendizado para trazer onde eu tô hoje, né? E poucas pessoas conseguem dizer que fizeram algo que apenas algumas dezenas de seres humanos realizaram no planeta. E você faz parte desse grupo. E um desses momentos aconteceu em Nova York, uma prova extremamente rara e exigente. Você foi o primeiro brasileiro a completar a maratona aquática das 8 pontes de Nova York. Como surgiu esse desafio e o que mais te marcou nesses 7 dias nadando quase 200 quilômetros? Ah, é, toda desafio tem uma história interessante, né? Na verdade, a gente é um grupinho de nadadores, a Marta Iso, mas principalmente a Juliana Braga, ela estava de olho nessa prova há um tempão e tal, e ela comentou, e eu comentei com a Martinha que eu tinha vontade de fazer, mas nem sabia se eu podia nadar e tal. E aí, a prova era em junho, chegou em dezembro, abria as inscrições para as 10 vagas do ano na prova. E aí eu falei assim, Martinha, eu não sei se eu vou, não decidi. Ela falou assim, manda porque você não se inscreve, né? Você manda seu currículo e vê se te chamam para uma das 10 vagas. Eu falei assim, manda seu currículo, se não te chamarem, você não precisa decidir. E foi engraçado que daí eu, ela e o Harry mandamos, a Juliana acabou desistindo. E em 2 dias, o da Martinha e do Harry voltou aprovando. Porque eles já tinham o Canal da Mancha, tal, tinha uma prova internacional e eu não tinha. E eu falei assim, pronto, tô livre, né? Aí 5 dias depois eles falam assim, não, você tá aprovado também, porque acho que eles vão preenchendo as vagas, né? Aí não tive mais opção, né? Então, na verdade, eu não escolhi, foi acontecendo e eu me inscrevi. A prova que te escolheu, então, É, praticamente. e teve fatos interessantes assim na prova, é que no primeiro dia eu nadei bem, cheguei perto dos 2 primeiros ali, aí no segundo dia eu achei que eu era super-homem e quis acompanhar eles. Chegou na metade, tinha umas 3 horas de prova, aí eu morri, e aí a água tava 17 graus mais ou menos, e aí você começa a diminuir o ritmo, aí começou a me dar hipotermia e foi difícil terminar. Mas foi uma lição, né? A partir daquele dia aí eu tinha um grupinho no WhatsApp com o Samir, com a Daniela Mago, minha nutricionista, fisioterapeuta, e eu falei com o Samir, aconteceu isso, tal, tô com muito medo de morrer de novo, né, de ter esse problema amanhã e passar muito frio. Eu falei assim, faz assim, começa fraco, vai até metade fraco, vai se sentindo e tal. E hoje eu faço isso, qualquer prova longa, minha meta é chegar até metade, bem. E aí a segunda metade é divertido.
É que nem gravar esse podcast. A primeira metade é o mais difícil, depois vai. É verdade. Em desafios tão extremos, chega um momento que o condicionamento físico deixa de ser protagonista, como você Uhum. detalhou. Em provas tão longas como essa das 8 pontos, qual é o momento que o corpo para de ser o principal desafio e a mente assume o controle? E como você permanecer e falar, não vou desistir? É, o terceiro e o quarto dia, né, foram meio que mesmo controlar a mente pela preocupação, né, de ter, de novo quebrar, né, e ter que nadar quebrado e sofrer bastante, né. Mas depois do quarto, o quinto dia é o mais difícil, é o trecho que eu fiz em quase 8 horas aí, né. Tanto que no final do quinto dia, eu tava com um americano conversando, pô, tamo feito agora, né? Porque o sexto dia era o mais tranquilo e o sétimo dia era o trecho final de Manhattan, né? Ele virou pra mim e falou assim, ó, só vou pensar nisso a hora que eu ver a Estátua da Liberdade. Porque a estátua é na frente da última ponte. E aí foi uma lição pra mim, né? De primeiro, né, colocar o pé no chão de novo, mas também saber que não dá pra gente ficar sonhando antes da hora, né? A gente tem que viver cada momento e também não sofrer pelo que falta, né? É isso muito que eu faço. E mais um fato bem interessante ali que me motivou muito, né, Renato? Meu filho foi comigo, a família toda, né? E eu vi que podia pace na prova. Só que meu filho na época tinha 11 anos. Não, desculpa, 13 anos. E ele nada, mas nadava piscina, ele era magro, né? E aí eu pedi para a organização falando assim, ó, como pode pace, se meu filho fizer os últimos metros comigo ali da chegada, a água estiver tranquila para ele entrar, tudo pode fazer, pode fazer. E o último trecho é o último que tem um barco de apoio, não é um caiaque só, então eles já iam no barco, né? E aí ele fez o último trecho comigo, então para mim também foi bem marcante esse final de prova aí, né? História incrível. E todo ultramaratonista possui momentos de vulnerabilidade. E talvez sejam esses momentos que mais ensinam a gente. Entre todas as travessias que você realizou, teve alguma outra situação em que você realmente pensou que talvez não conseguiria concluir? Ou essa de Nova York foi que você mais pensou que não ia conseguir fechar? É, teve uma travessia também do Arvoredo em Bombinhas em 2013, que foi aquele ano da enchente lá e a prova, na verdade, eles mudaram ela para ser uma prova local ali, não vinha mais do Arvoredo, que é 15 km de mar aberto, mas mesmo fazendo ali na praia de Bombinhas, estava muito chuva e tal, e a prova, eles puseram acho que 3 ou 4 voltas, e o Samir e o Glauco estavam nadando também, estavam na frente. Aí na primeira volta, o Samir já parou, o Glauco queria continuar, mas o Samir parou, cancelou a prova e tal. Mas eu estava no mar ainda. E aí, eu lembro claramente, caiu um raio atrás de mim, eu parei para de susto, tal, não sei o quê, e naquela hora eu desisti da prova e falei assim, ó, eu preciso chegar na areia só. Então esse foi um momento bem marcante assim para mim de desistir de uma prova, mas por questão de segurança, assim, sabe? Então, isso também é uma das coisas que eu olho muito para as provas e todo mundo que está começando eu tento orientar a procurar provas seguras, né? E você tem alguma coisa que te gera insegurança em nadar em águas abertas? A gente já teve maratonitas que falaram, às vezes é animal, às vezes é, como você falou, raios. Tem alguma coisa que te deixa um pouco de receio ou você vai tranquilo fazer as provas? Não, eu vou super tranquilo pra fazer, cara, eu fico pensando nas coisas que aconteceram, né? Quando eu era criança, pequena mesmo, de ir pra praia, areia, eu lembro que eu não ficava na areia, eu ficava onde a onda quebrava pra onda quebrar na minha cabeça, Isso, né? Então, para mim, eu até falo que tá dentro do mar, dentro da água, pra mim é mais confortável do que tá na terra. é uma terapia. Para mim é onde eu renovo minha energia. E você comentou sobre a parte de prevenção aquática. Você Hum. que está há muito tempo fazendo muitas provas, tem algum conselho que você dá para quem está iniciando ou para quem não entende muito de águas abertas na hora de fazer sua inscrição? O que que ele tem que se preocupar? O que que ele tem que olhar? Porque a gente vê também às vezes as pessoas entrando em algumas roubadas, em algumas organizações de eventos que não pensam, porque está crescendo o número de provas, número de organizadores, mas alguns eventos ainda deixam a desejar nessa parte de segurança aquática.
Meu conselho sempre, né, para quem está começando na Águas Abertas é procurar uma assessoria, um técnico especializado nisso, porque praticamente a Águas Abertas e natação de piscina são dois esportes distintos, né? Não só na estrutura, tudo, mas até na técnica, no mindset que você tem que ter para cada um dos esportes, né? E aí eu recomendo procurar nessas assessorias, ou se você não tem assessoria, você procurar referências da prova que você está indo, principalmente em relação à segurança. Porque mesmo que você se sinta seguro para ir, lembre que vai ter mais pessoas junto, né? E as pessoas também podem precisar de ajuda, e você está ali num ambiente que tem muita gente, né? Então, a segurança não é só de você, tem que ser para todo mundo que está inscrito na prova. E a natureza é imprevisível. Você pode entrar no mar e estar de um jeito, por 5 minutos já está de outro. E às vezes alguém passa mal do seu lado, você vai querer auxiliar e viram duas vítimas. Mesmo você tendo toda a habilidade, que salvar uma pessoa não é a mesma coisa que nadar. Existem treinos, cursos para isso, só quem está habilitado deve fazer esse resgate. Mas na hora do desespero, às vezes a gente tem que fazer e aí você acaba colocando a sua vida em risco. Então, um ponto muito importante. Então, antes de se inscrever em qualquer prova, vá atrás de alguém que já fez, peça indicação. Que nem quando você vai num hotel, num restaurante, você não pede indicação para alguém que já foi. Então, pergunte, você já foi? Como é que foi? Como foi a organização? Como foi o apoio? O que você achou? E aí você consegue fazer uma inscrição muito mais tranquilo. E falando de um grande feito seu, existe a prova da Ilha Grande, que chamou muito a atenção do público. Você até fez o vídeo, viralizou, 13 milhões de pessoas olhando nas redes sociais. Esse desafio ninguém havia realizado oficialmente. Talvez seja a primeira pergunta que todo mundo queria te fazer, né? Essa ideia era meio impossível, da onde surgiu? Como foi se tornar a primeira pessoa do mundo a completar oficialmente a volta da Ilha Grande nadando 76 quilômetros em mais de 31 horas? Como nasceu essa ideia que muitos consideravam impossível? Logo depois que eu voltei de Nova York, eu fiquei dando uma pesquisada nos desafios e tal, e uma das provas que eu tinha acabado na verdade, eu acho que lançou até depois de Nova York, né? Mas quando lançou a Bisa, né? O desafio da Ilha Grande, eu olhei todas as distâncias, olhei, achei legal, né? E analisei, falei assim, pô, até 45 do que eu já fiz assim não chega a ser um desafio, né? E eu sempre tento aumentar um pouquinho meu limite. E aí eu vi que era muito pro meu limite também, mas fiquei com aquela ideia na cabeça, né? E aí em 2024 eu comecei a nadar bem de novo e achava que até lá eu achava que eu tinha que aposentar, né? Que eu tinha que fazer minhas provinhas menores e tal, que a idade estava chegando, né, Renato? Mas daí, cara, começo de 2024 eu comecei a treinar bem de novo, comecei a fazer mais volume, comecei a nadar é, com performance boa de novo, um pace bom. E aí, no meio do ano de 2024, eu não lembro se eu liguei pro Samir, mandei uma mensagem, falei pessoalmente com ele, né? Eu falei, ô Samir, pô, eu tô nadando bem de novo, né? Tô achando que, pô, vamos procurar outro desafio para fazer e tal. Ele falou, então. E aí eu falei, pô, eu tinha pensado lá atrás, né? Na Ilha Grande, nos 76 quilômetros, mas, cara, é muito, né? Aí ele respondeu para mim assim, cara, se tem poucas pessoas no meu grupo que pode fazer, uma delas é você. Eu falei, pô, Samir, é um louco perguntando para outro, né, cara? Aí eu falei, tá bom, vamos ver se tem janela, vamos fazer um planejamento aí, vamos fazer. E saiu, né, cara? Mas sai assim, É, né? Sai de uma conversa de conversa, de jogando jogo conversa fora. fora. Eu acho que a grande pergunta de quem está ouvindo a gente é como se preparar para essas provas. Como que antecede? Como que é a sua preparação, alimentação, treino? Sabendo que você vai ter esse desafio. Bom, primeira coisa que eu faço é colocar o check-up em dia se eu já não tô, né? Então, eu recomendo aí que não tem, procurar um cardiologista, fazer um check-up de atleta, assim, né? Eu tenho alguns caras famosos, mas tem vários cardiologistas que fazem esse tipo de acompanhamento. Tem uma assessoria boa, né? No meu caso, eu tô treinando com o Samir faz 15 anos já. A Daniela Magra, minha nutricionista, há muitos anos também, né? Sempre faz um trabalho fenomenal e ela brinca que os planejamentos que ela tem que fazer para mim não existe caso anterior, né? Então a gente tem que ir aprendendo junto, né? Essa é a filosofia dela comigo. E eu também nesse caso, fiz preparação física com a Carol Morelli, né? Então, se cerque de uma equipe, né? Eu falo que a gente não faz essas coisas sozinho, tem muita gente por trás, né? É muito importante. Vou até indicar para quem também quer iniciar. Ele é até de Vitória também, o Elvio Afonso. Ele é fisiologista.
de várias equipes do Brasil, atletismo, vôlei de praia, natação, chegou a passar pelo futebol, e ele trabalha com os biomarcadores. Então, através do suor, saliva e também gotas de sangue, ele consegue monitorar toda a sua evolução pós-treino. Ele consegue falar até que quando você vai ficar cansado, antes de você perceber que vai ficar cansado, como estruturar toda a alimentação baseado nos biomarcadores do seu corpo. Então, antes isso era destinado a alto nível, a atletas de alta desempenho. Ele conseguiu trazer isso pro pessoal convencional, atletas amadores. Vale a pena, quem tem condição, e você ter esse controle, porque às vezes eu vou fazer um treino, o Flávio vai fazer outro, o corpo dele responde completamente diferente do meu. Então, às vezes uma coisa foi simples para mim, mas para ele não foi. Naquela noite ele não dormiu bem, ou ele tá passando por algo emocional que ele não tá bem, e pro corpo dele já foi um estresse maior do que foi para mim. E aí você consegue detectar depois do treino como balancear os seus treinamentos para você ter uma evolução, que às vezes você acaba tendo uma lesão ou acaba não evoluindo, e aí a parte mental não vai muito bem. Mais de 31 horas nadando, Flávio, exige muito mais do que preparo físico. Uhum. Existe também enfrentamento emocional constante. Durante essas mais de 31 horas nadando, quais foram os momentos mais difíceis, tanto físico como emocionalmente? É, bom, Renato, posso voltar um pouquinho aqui no assunto ainda da preparação, né? Então, em julho eu decidi fazer, aí o Samir começou aí a gente agendou uma janela para janeiro, e aí a gente fez uma planilha de 20 semanas mais ou menos de treino. Nessa periodização que você me fez, eu brinco que eu olho o treino e a planilha no dia na hora que eu vou entrar na piscina. Então, quem faz todo esse trabalho é o Samir. Mas na preparação teve 2 treinos bem marcantes. Eu fiz, eu não sei se foi outubro, novembro, 12 horas no mar. E tava o mar bem batido, assim, sabe? De onda, ondulação, vento. Inclusive eu fiz esse treino lá em Vitória com o apoio do pessoal da LN Sports. E eles me acompanharam 12 horas no mar. Eu entrei às 6 da manhã, saí às 6 da tarde. E foi um treino bem marcante. E em dezembro eu fiz um treino na Companhia Atlética em Campinas. Eu fiz 450 tiros de 100. E mais do que os treinos, né, a forma como você se sente, sai da água assim, foi me dando uma confiança de que, pô, talvez eu conseguisse terminar, porque desde que eu me inscrevi até a hora que eu caí na água lá, Vamos lá. Vai lá. Força. na Ilha Grande, eu nunca pensei que, pô, eu vou terminar. Eu falei assim, eu vou até onde der. Eu não vou desafiar meu limite. Na verdade, o que eu faço assim, eu falo assim, ó, Samir, a hora que você falar que tem que sair, eu vou sair. Então, eu praticamente deixo a decisão pra ele e não pra mim. Meu trabalho ali é só nadar. Tranquilo, hein, cara? Suave, isso aí. Tá bom, Samir? Tá ótimo, tá ótimo. Daí pra mais suave aí. Tá? Sai um pouco forte, tem um pouquinho de frio, não? Só nadar. Mas aí o que aconteceu? Na semana que eu fui para Campinas para ir para Ilha Grande, eu peguei uma gastroenterite. E aí a gente foi tentando, mas 3 dias antes da semana eu tive que abortar. E aí uma semana eu melhorei e voltei ao treino. E aí eu fiz outra periodização até junho. Então, no fim das contas, eu fiz quase 10 meses de treino, deu 1.700 quilômetros andado no ano, né? Eu marco o treino no Garmin. Então, foi esses fatos marcantes aí da preparação, Renato. Que legal. E durante essa prova, o que te impactou? Tanto a parte física quanto emocional? Você falou, teve momentos ali que você não sabia se ia continuar ou não. O Fábio fala, né, no depoimento logo depois da prova, que eu tive nessa montanha-russa que né, você fazer esse tipo de prova, que você está empolgado e depois você fica desanimado e tal. Ele fala que eu só tive um vale que foi de madrugada, e realmente a madrugada foi terrível mesmo. A água não estava fria, mas fora estava um pouco frio. E eu comecei a sentir frio, você começa a diminuir o ritmo, e aí a gente tem 2 coisas que eu mudaria, né, só. Eu levaria alguma bebida quente, e aí como não tinha chá, nada, e café não pode tomar, né, por muito tempo, porque desidrata.
a gente acabou esquentando a hidratação. E teve uma hora que eu tomei um suco de uva quente, vomitei logo depois, então a madrugada foi bem difícil. Passei muito frio e 50k. Melhorou agora esse último 500, o ritmo melhorou. A corrente de maré tá um pouquinho mais fraca. Já tá 50 km, 20 horas e 52 minutos. Bora. passei muito frio e teve um fato bem interessante, né? Porque o Samir estava descansando um pouquinho, o Nick fez, eu estava na borda do barco, eu pedi para ele chamar o Samir. Falei, Samir, não tô aguentando, tá muito frio, tá não sei o que, tá muito doído, e aí com frio tudo você vai se encolhendo, o corpo inteiro doendo. Eu falava pro Samir que eu queria sair, só que eu não precisava da autorização dele, né? Se eu encostasse no barco, né, apoiasse na escadinha, pusesse o pé no... apoiasse o pé, estaria interrompida a prova, né? Eu falava que queria sair, mas eu ia me afastando do barco, né? Parece aquela história do anjinho do diabinho na sua cabeça, né? E isso durou umas 3 horas, assim, até amanhecer, né? E aí acho que com o sol e também o Fábio abriu a primeira live da prova, acho que tava todo mundo esperando passar a noite, né? Porque eles não faziam live à noite. Pô, ele abriu a live e falou assim, Toy, tem mais de 200 pessoas na live aqui. E aí as pessoas mandando mensagem, sabe? Mandando mensagem de fé também, assim, Cara, foi um momento bem marcante pra mim. E aí eu comecei a nadar bem de novo, cara, no ritmo de braçada da largada, pra você ter uma ideia, né? Depois de 24 horas nadando. E dali pra... Eu já peço desculpas aqui, eu não vou conseguir ler todos os comentários da live, mas pô, só a vibração que a gente recebeu aí durante toda essa jornada. A gente saiu daqui, Flávio saiu daqui no dia ontem, né? No dia 7, às 7 horas da manhã. Eu confesso pra vocês que, porra, bate um nervosismo, bate uma emoção aqui. Incrível. E dali pra depois passou. Aí, só na chegada, assim, que a hora que eu vi a chegada o piano caiu, mas aí é o psicológico que abaixa um pouquinho a guarda, né? Mas foi isso. Você fala. 70k, 28 horas e 15 minutos. Chegando na ponta, Nobrão. Toy, Samir entrou na água de novo para ajudar. Vamos aí, Toy. Nunca faltou tão pouco. Bora. A estimativa aí tá realmente chegada entre 1 e 2 da tarde. Mais para 2 já. O vento e a corrente tá ajudando, então tá tudo favorável aí para ele chegar logo. Interessante você falar essa parte do público, né? Que é virtual, que às vezes a gente nem conhece, ou às vezes conhece, tá lá colocando mensagem, e o quanto isso impacta a gente, tanto positivamente quanto negativamente. Quem vive de redes sociais sabe que quando você recebe uma mensagem, para você que tá do outro lado, às vezes é só mais uma mensagem, mas para quem tá recebendo, impacta muito forte. Às vezes o momento que essa pessoa tá vivenciando naquele momento, e aí traz tanto a parte positiva quanto a parte negativa. E esse seu vídeo aí, curiosamente, da sua história, ultrapassou a bolha da natação, né? Milhões de pessoas se conectaram com ela. Seu vídeo da volta da Ilha Grande ultrapassou 13 milhões de visualizações. Por que você acredita que essa história gerou tanta identificação nas pessoas? Bom, primeiro tem uma produção aí, né, do vídeo do Gabriel Fausto, meu amigo lá de Vitória de Natação, né, que me inspirou a fazer esse vídeo. Ele fez um parecido, né? E aí eu falei, Gabriel, vai fazer um ano aí que eu fiz Ilha Grande, vamos fazer um parecido assim da minha prova, tal, pra comemorar, né? Não tinha a menor pretensão que isso viralizasse do jeito que foi, né?
é bem legal, né? Você usar a rede social primeiro para inspirar as pessoas, acho que é um pouco até da minha gratidão com a natação, é isso, é incentivar as pessoas a nadar, se cuidar, ter saúde, sabe? E ter uma conexão religiosa assim também com Deus. Para mim é sensacional, né? E eu olho isso da forma positiva, né? Às vezes até quando eu tô querendo me divertir um pouco, eu entro nos comentários, né? Tem cada comentário muito engraçado lá, né? Então, para mim é bem legal, assim, a poder ver que eu tô ajudando a divulgar o esporte que eu amo, né? Que é a natação de águas abertas, que, como você falou, estourou a bolha aí da natação, né? Mas tem um mérito aí do Gabriel que me ajudou a produzir o vídeo também, porque tem um pouco de curiosidade, né? Parece que mexe com a cabeça das pessoas, você colocar, você meio que enganar as pessoas parecendo que você vai de carro, não vai. Depois as pessoas acham que é de bicicleta, depois as pessoas acham que é correndo, mas foram 78 quilômetros nadando, né? E a gente tá num grupo de WhatsApp, eu vou até revelar nossos bastidores, dos palestrantes que vão ir no EcoSul em Angra. E quando viralizou, você colocou que não tô acreditando, o que tá acontecendo? O que é isso? Me ajudem! Eu respondo os comentários, não respondo. Como foi a hora que você começa a olhar aqueles números, o quanto você tá impactando de pessoas? Confesso que assim, dá um sentimento de gratidão, né? Pela repercussão positiva que dá pelas pessoas, né? E eu tento responder alguns comentários, assim, e agradecer para as pessoas, mas eu não sou muito de rede social, né, Renato? Então, eu ainda tô meio impactado aí, sem saber muito o que fazer, mas, assim, tô curtindo o momento, tô achando que é legal e tô tentando também divulgar a natação, divulgar o EcoSwim também, né, e mostrar para as pessoas o mundo lá das águas abertas e das ultramaratonas que a gente vive no dia a dia. E aí a gente vai entrar para falar sobre prazer, propósito e longevidade. Existe uma percepção de que ultramaratonistas vivem sofrimento permanente, mas talvez a realidade seja exatamente o contrário. Poucas pessoas compreendem o que existe de prazer em permanecer tantas horas nadando. Vocês são movidos pelo quê, Flávio, quando você tá lá? Porque, como você falou, tô sentindo frio, não é um sentimento gostoso. O que existe de prazer que consegue superar, às vezes, essa parte de sofrimento e realizar tantas horas dentro da água? O que eu penso sempre é procurar meu limite, desafiar meu limite, ver até onde eu posso chegar e que planejamento, principalmente, tem que ter para chegar nisso, né? Acho que o processo ensina muito pra gente como pessoa, assim, sabe? Não só fisicamente, mas você conseguir adequar isso à sua rotina e ter uma rotina que ao mesmo tempo é saudável, mas também te exige muito, né? Mas acaba contribuindo com a sua saúde. Mas não sei por que eu gosto de desafiar meu limite aí de ver onde até que eu posso chegar fazendo todo esse planejamento, né? Isso é uma das coisas que eu vejo, né? Caralho, minha perna... Olha, cara, tá tremendo. Peraí que não vai dar. Força na perna. Quer tentar sentar? Peraí. Aí, deu. Agora calma. Deixa eu pôr aqui. Deve ser... Galera, vou derrubar a live aqui para dar apoio aqui pro Toy e depois, quando ele estiver recuperado, a gente volta. Beijo no coração. Ele tá muito bem para quem nadou 31 horas. Beijo, a gente já volta. Pode, por favor. Tá tudo bem, é só minha perna que não faz nada. Valeu, galera. Obrigado, viu? Obrigadão, velho. E também, Renato, depois da minha primeira 14 bis lá, que eu sofri bastante, eu acho que uma parte de que eu coloquei na minha rotina é que não só a preparação como pós-prova, se você chegou num ponto que te lesionou, que passou do seu limite, é que ainda você não chegou na perfeição da preparação.
do que você podia fazer de planejamento, tudo tal, né? Então eu tento hoje fazer as provas e terminar bem. Claro que depois de Ilha Grande eu fiquei 2 dias bem dolorido, mas estava dentro do planejamento. Agora não estava divertido, estava bem dolorido, né? Mas foi mais mental depois, né? Estava conversando com o Samir já. Foi mais mental do que físico mesmo, né? A prova é um desafio imenso, para quem gosta de desafio hardcore, eu acho que é um dos épicos aí, né? A água é bem fria, eu senti frio, eu acho que não estava muito fria, mas acho que emagreci nesse processo de treino, então eu senti bastante frio. À noite, pior, né? Sem sol. E muito tempo, né? Muito tempo na água. Minha língua não cabe na boca, meu olho está um pouco inchado, minha pele está dando enrugada, eu não consigo ficar de pé, mas estou bem fisicamente, não estou com umas dores musculares, então, mas nada demais aí, gente. Obrigado para todo mundo que torceu, obrigado a Bisa, o Samir, o Nick, todo mundo aqui que ajudou, né? Não fiz isso sozinho, fiz com esse pessoal todo aqui, o Renato que não está aqui também, né, Fabio, mas a prova é sensacional, sabe? Eu acho que quem quer um desafio extremo eu recomendo aí, tá? E obrigado para todo mundo que torceu aí, mandou mensagem, vibrou. Fiquei muito feliz aí com vários recados que eu recebi do pessoal que estava aqui no celular, no barco, viu? Valeu, galera! Temos uma linha. Né? Então acho que tem isso, né? E uma das coisas que eu faço agora, desde Nova York, eu tento largar bem fraco na prova e fazendo um progressivo, né? Então, minha meta primeiro é chegar na metade. A segunda metade, que eu começo a curtir realmente a prova e entro em flow também, eu acabo falando que a segunda metade da prova, que pode durar 3, 4 horas, na minha cabeça passa em 15 minutos, né? E como você acaba fazendo um progressivo também e as pessoas acabam cansando, eu acabo sempre, quando é uma prova que tem mais gente, eu acabo sempre olhando para o cara da frente, tentando ir buscar, sabe? Tentando fazer um progressivo. Então, isso vai te empolgando também. E aí, quando eu cruzo com um amigo também, eu tento chamar ele para nadar junto, empolgar as pessoas, entendeu? Então, acaba sendo um divertimento. Você também faz parte de um grupo extremamente seleto de atletas que desafiaram o relógio por mais de 24 horas. O que esse tipo de experiência ensina sobre limites humanos? Eu brinco com o Renato, né, de que eu subi no barco e ele falou isso, que tinha um clube da World Open Water, né, da Associação Mundial de Águas Abertas, de que tinha esse clube das 24 horas. Esse clube tem em torno de 200 pessoas e classifica por tempo na água, não por quilometragem, né? Eu tô no número 100 e alguma coisinha lá, né? E, cara, eu não tenho muito como explicar. Até minha convivência com a água, assim, para mim é um prazer, é um barato ali que eu tô curtindo ali, tá nadando e parece que seu braço vira sem você pensar mais, sabe? Quando você entra num estado assim que você tá nadando por prazer aí, né? E você já nada aí ao longo de 3 décadas. Certamente muita coisa mudou na preparação física para águas abertas. Uhum. O que você percebeu de evolução e quais os erros que você vê os atletas cometendo hoje que com a tecnologia ou com as novas preparações físicas dá para a gente mitigar? Eu vejo principalmente que o estilo, né, nas águas abertas, né, é um estilo que não existe na piscina. Na verdade, o Samir tem mudado muita coisa no meu nado. Eu nadava muito mais alongado do que eu nado hoje, com o ciclo de braçada mais lento, né, aproveitando o deslize. E principalmente quando o mar está batido, não é o nado que funciona. Então, cara, para fazer provas muito longas assim, você tem que ter no mínimo uns 3, 4 tipos de nado para cada condição que está o mar, né? Então, é um aprendizado nisso. E também a preparação física, né? Eu não fazia preparação física e a Carol faz um trabalho fenomenal, principalmente para mim que não gosta de musculação. Então, ela montou séries assim para mim que super rápidas que eu consegui adaptar no meu tempo, né? Então eu vejo muita evolução disso, vejo a evolução também das organizações das provas, não só em relação à segurança, mas em relação à cronometragem e estrutura toda da prova, né?
E você, durante toda a sua fala, você valoriza muito essa sua equipe multidisciplinar, treinador, o nutricionista. Qual que é o papel dessa parceria entre todas essas provas que você consegue fazer e o quanto eles te dão de suporte e sem eles seria difícil de fazer? Diria para você que seria impossível fazer. Sabe, acho que acima de uma 14 bis, se você não tiver essa equipe aí te suportando, você pode até conseguir fazer, mas com certeza você vai alguma lesão, alguma sequela assim psicológica de não querer voltar mais para a água, talvez você tenha, né? Mas a periodização, por exemplo, além de você te preparar fisicamente, esses treinos chaves aí acabam também preparando a sua mente para o desafio, te deixando confiante, né, para fazer, e até serve também de um checkpoint, né? Se você, por outro lado, se eu fizesse esses treinos ou não completasse, ou visse algum problema, talvez eu repensasse na preparação, o que eu estaria fazendo, ou até repensasse se eu conseguiria fazer a prova, né? E a nutricionista, para mim, é uma questão de metabolismo do seu organismo, sabe? Se seu metabolismo não está funcionando bem, se você não tá dormindo bem, ou se você não está conseguindo treinar bem, está muito associado à sua alimentação, né? É assim que eu uso. E outro tema que vem ganhando muito espaço é a longevidade esportiva, especialmente uma sociedade que existe em associar a idade e as limitações. O tema longevidade esportiva vem ganhando cada vez mais espaço. E o que você aprendeu sobre prevenção de lesões, recuperação e saúde ao longo desses anos? Eu aprendi que preparação física é preventivo para a lesão, né? Então, apesar de não gostar, eu faço, mas eu também tenho claro na minha mente que eu nasci com um corpo preparado para isso, e também eu ter aumentado meus volumes gradativamente também adaptou o meu corpo também para isso, né? Então, um pouco disso é a explicação, um pouco disso é a genética de ter nascido assim, sabe? Eu acho que de novo, né, uma combinação de coisas que favoreceram eu estar onde eu estou hoje, né? Então, tem parte da mão de Deus aí, olhar para mim para fazer, né? E sem contar que você inspira muita gente, porque muita gente acredita, às vezes, pelo etarismo no esporte, que às vezes é muito tarde para você realizar grandes desafios, ou não, é porque ele está realizando esse evento. Você tem essa percepção de quantas pessoas você está impactando e também incentivando a prática esportiva já com uma idade mais longeva, né? Ultimamente, com a repercussão toda que tem dado, né, Renato, depois de Ilha Grande, eu percebi mais claramente isso, né? Mas antes disso, eu brincava com os amigos mais próximos, que normalmente eu treino com pessoas com 20, 30 anos mais novos que eu, né? Eu brincava já com eles que eu era a cobaia deles, né? Porque quando eu tiver com 70, ou até agora com 60, ele já tem um pouco mais de visibilidade de algum caso real, né? Do que pode acontecer com muito tempo treinando. Mas na época, 30 anos atrás, quando eu comecei a treinar, acho que difícil ver alguém fazer o que eu estou fazendo hoje com a minha idade, né? Mas também é óbvio, tem a evolução da preparação, da medicina, da técnica de natação para evitar lesão, né? Que para águas abertas é completamente diferente. Então tem uma combinação toda de fatores, assim, né? Mas eu tenho olhado mais para isso e, na verdade, eu brinco que minha meta na natação é ser igual a Maria Lenk, morrer com 93 anos na piscina, se Deus quiser, nadando, né? Então, sem dar trabalho para os outros. E você já teve contato com pessoas que você inspirou? Porque os estudos mostram que quando a gente faz uma publicação, a cada 10 pessoas que veem a sua publicação, 3 são impactados a também fazer atividade física. Então, eles também querem se tornar ativo por estar assistindo outra pessoa ativa. E sem contar que os estudos também mostram que quem posta também se motiva a fazer mais atividade porque ele quer postar novamente. Você tem alguma história, você já percebeu de pessoas que você está impactando até para ter uma vida com mais saúde? Tem acontecido bastante agora, né, Renato, com toda essa divulgação assim, tal. Tem várias provas, até treino que eu vou, né, que as pessoas se apresentam, falam, te conheci na rede social, voltei a nadar por causa de você. Tem um caso semana passada lá em Vila Velha, que o rapaz ele nem voltou a nadar por mim, mas ele voltou a nadar tudo, e ele falou que ele emagreceu, voltou a ter saúde, salvou até o casamento dele, trouxe a esposa para natação agora, entendeu? Então, tem casos bem legais e testemunhos que eu acabo ouvindo até por essa influência aí de tornar um pouquinho mais público aí na natação. Mas é bem legal,
você ouvir essas histórias assim, te dá até mais motivação até de postar, né? Que eu tenho uma certa dificuldade de me expor, mas me dá essa satisfação de postar e divulgar um pouquinho a natação. É porque quem é da área, não tá nessa tribo, às vezes fica entrando nas redes sociais, a pessoa só posta de treino, fica postando ele treinando, quem quer assistir ele treinando, mas o quanto isso movimenta outras pessoas a serem mais ativas, a cada 2 mortes, uma poderia ser evitada com a prática regular de exercício físico, 30 minutos diário. Então, são vidas que às vezes a gente salva com uma simples postagem. E você incentiva outras pessoas também a praticarem atividade física. E eu gostaria de ir já caminhando para o fim, olhando para todas as pessoas que desejam envelhecer, mantendo autonomia, saúde e paixão pelo movimento. Se você pudesse deixar 3 conselhos para alguém que quer continuar ativo, saudável e apaixonado pelo esporte pelos próximos 30 anos, quais seriam? O primeiro com certeza é procurar um educador físico, né? Para desenhar uma preparação, te dar uma orientação para evitar lesão, colocar um freio na sua ansiedade de fazer provas muito maiores do que a sua capacidade. Esse é o primeiro conselho que eu daria. O segundo é procure um esporte que te dê prazer de fazer, né? Eu gosto de nadar, mas não é um esporte, apesar de ter uma equipe toda, na hora que você está lá no desafio, nadando, é um esporte solitário, não é um esporte que tem um oponente do outro lado, que seja competitivo, então tem que estar adequado ao seu perfil, né? Então, procure um esporte que agrade seu perfil. Eu gosto de nadar, eu sou um defensor da natação, assim, mas tenho a clareza de que isso não é adequado para todos os perfis, né? E o terceiro conselho que eu daria é busque um propósito, né? De que te motive e te mantenha ali, não só cuidar da saúde. Eu descobri com a natação de águas abertas que eu tenho esse propósito de desafiar meu limite, procurar meu limite. E aí, uma pergunta bem forte no final. Uhum. O que limita mais as pessoas, Flávio? É a idade? É o corpo? Ou as histórias que elas contam para elas mesmas? Eu acho que é o mental, é a história que você coloca na sua cabeça, né? É o que eu disse para você, eu nunca imaginaria, em qualquer sonho que eu tivesse há 30 anos atrás, fazer o que eu fiz. Mas, por outro lado, eu nunca me coloquei uma limitação, né? Eu lutei muito, né, claro, para voltar a nadar, para perder peso e tal, mas sempre procurei fazer com prazer, com divertimento, né? Tanto que todo mundo que está perto de mim nas largadas da prova, eu não falo boa prova, eu falo se divirta. Legal. E eu acho que na minha vida eu tive 2 privilégios. Uma de conhecer o esporte e praticar esporte, e outra foi a parte militar de ser oficial do exército. Isso me deram muitos valores, como o esporte, né? Resiliência, ser passar dos seus limites, assim como o exército te dá disciplina. E uma das coisas foi a superação. Então, mostra que todo mundo é capaz. É só você querer lutar por isso. Então, falar como você conseguiu ser o maior podcast, ser o maior canal da América Latina da natação. Basta querer, você ter seu sonho e lutar por isso. Eu acho que o esporte traz esses valores que ninguém tira, né? E essa parte mental é muito forte. Hoje eu sei que eu sou capaz de tudo. Eu, por exemplo, tenho muito medo de altura. Mas no exército já pulei de paraquedas, já fiz rapel. Tenho esse medo? Tenho. Se você me chamar hoje, eu não faço. Mas na hora que você tem que fazer, você faz. E o esporte promove isso, né? Eu acho que o Sabino tem esse lema, né, na equipe, né? Ele fala, somos todos capazes, né? E eu vivencio isso, né? Eu acho que se a nossa limitação mental, essa barreira que a gente se impõe mesmo, acho que é uma barreira que a gente tem que dar uma maneira de quebrar, né? E você ter uma assessoria, um técnico para te orientar, mas principalmente entrar num ambiente onde as pessoas estão predispostas a isso. O ambiente te ajuda também a combater a sua limitação mental. E você foi convidado para participar do EcoSul em Angra, até como palestrante. Como foi esse convite? O que você está preparando para esse evento? Para quem está interessado em realizar a inscrição? Bom, primeiro assim, né? Quem quiser entrar no meu perfil, tem um post lá sobre o EcoSul e cada palestrante vai sortear um convite, né? Então, fica aí o convite para entrar nas redes sociais dos palestrantes. Tem lá as regrinhas e tal, e vai ser sorteado uma participação. Mas para mim, primeiro foi uma surpresa ainda, né? Eu sou amigo de treino do
do Giroto e do Vinha de Campinas há 10, 15 anos mais ou menos. Aliás, tem uma passagem muito interessante com o Gustavo Giroto, né? Eu estava treinando para Nova York na piscina de 50 lá do Círculo, uma piscina fria, né? No meio do ano. E eu não lembro quanto era o treino, mas era bem longo, né? Acho que eram séries de 1.000, 1.500. E no meio dessa série, o Giroto larga 400 borboletas no meio e continuando andando de crawl e a gente fazendo pace de 1,30, né? Então, primeiro, acho que essa proximidade, a amizade é um prazer, né? É o que eu falei para você, essa convivência com esse grupo de amigos aí é super legal e é uma surpresa prazerosa, assim, de poder divulgar a natação, poder trazer as pessoas para o meu mundo e como forma até de agradecimento que a natação traz para mim é um pouquinho até obrigação divulgar não meus feitos, mas o que a natação pode fazer pelas pessoas, principalmente, Renato. Isso é para mim muito prazeroso. Então te convido dia 23, 24 e 25 de julho você estar com a gente, comigo, com o Flávio. Um evento diferente, é uma experiência, você não vai simplesmente fazer uma travessia. Primeiro existem as clínicas antes para te preparar para a prova. Tem uma clínica na piscina, outra clínica no mar e depois você vai fazer a prova propriamente dita. E sem contar a experiência, você estar com todos os palestrantes, estar convivendo junto, fazer a parte da sustentabilidade, da experiência ecoturismo, vale muito a pena. Um evento completamente diferente do que você já viu. Se você precisa de um voucher de desconto e está ainda na dúvida, só me chamar no particular que eu te envio e também seguir as redes sociais que a gente vai fazer o sorteio de uma inscrição para você estar com a gente no dia 23, 24 e 25 de julho no Exo em Angra, um lugar espetacular. Você já foi para Angra? Eu nunca fui, vai ser minha primeira experiência lá. Então, na verdade, a Ilha Grande, né? A base que a gente fica é Angra. E também eu fiz a fuga da Ilha Grande há 2 anos atrás, que sai da Praia do Pananal e chega em Angra, que são acho que 13, 14 quilômetros de prova. E eu passei lá também, é muito legal, né? A Lagoa Azul lá é um lugar impressionante. Eu fiquei nadando acho que uns 5 minutos junto com uma tartarugona linda lá. Então, e é um dos pontos, né, que a gente vai conviver aí no EcoSwim. Para mim, eu passei em todas as praias de Ilha Grande, né? Então eu passei na frente de todas, né? Nadando, mas não dá para parar, não dá para curtir nada. Então, para mim também tem essa expectativa agora de conhecer onde eu nadei em um outro campo de visão, né, do que dentro da água. Então a gente vai ter um momento ali de curtir, de experiência. Tem uns momentos que a gente faz, há uns momentos mais tranquilos com os palestrantes. Então, mais uma vez, Flávio, eu queria que você deixasse aí suas redes sociais, que você já deixou, só para enfatizar, para quem quer conhecer mais seu trabalho, quer conhecer esse vídeo que viralizou, onde que te acha mesmo? No Instagram é @FlávioToy, tudo junto, minúsculo, e o Toy é com I. Agradecer demais, Flávio, a sua presença, a sua história. Tenho certeza que inspirou alguém. Alguém vai começar a nadar ou vai retornar a nadar por causa da sua história. Então, agradecer demais esse tempo que você teve. Veio de longe gravar com a gente aqui em São Paulo. Agradecer e também agradecer os nossos parceiros, a Flote. Mais de 400 materiais no catálogo e não é só de natação, hidroterapia, hidroginástica, material para vestiário, tudo que você precisa com ISO 9001, alta durabilidade, qualidade, todos os materiais são estudados, testados dentro da USP para chegar ao melhor material na borda da piscina ou até mesmo no mar, diversos materiais para você realizar a boia de apoio, nadadeira, palmar, que vai te auxiliar. Então procura ali no site da Flote, mais de 400 materiais. Plataforma Educar, além dos cursos online, também tem os cursos presenciais. Se quiser levar qualquer um dos profissionais, mais de 100 professores envolvidos, para a sua região, só chamar ali na Plataforma Educar, tem um Instagram, plataforma.educar, e aí você manda uma mensagem no direct para levar qualquer profissional para a sua região. O aplicativo da Swimtrack, você acha que é caro ter o seu próprio aplicativo com seu logo, com o seu nome? Se você tem a sua metodologia, as suas avaliações, você consegue introduzir e o aluno acha que o aplicativo é seu. Um ótimo investimento para manter e reter novos alunos. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, e visa redução no número de casos de afogamento. Seja voluntário Sobrasa, assim como eu sou. Entre no site sobrasa.org, preencha o cadastro e a gente manda um kit gratuito para sua residência para você começar suas ações. A Raizo, nova metodologia no mercado trabalhando gamificação dentro da piscina.
e o The Office Studio, onde a gente está aqui no coração de Pinheiros, para você realizar o seu podcast ou se você quer realizar o seu curso. Você é professor de educação física, quer criar os seus infoprodutos, um local que você tem todo o apoio, não sabe como gravar, não sabe como estruturar, eles te dão toda a estrutura. Até se você vai começar o seu podcast, eles têm um curso que te ensina do zero até você virar referência no mercado. Eles te pegam na sua mão para você fazer seu curso, seu podcast excelente, com toda essa estrutura que vocês estão vendo aqui. E vou te contar, eu recebo o episódio 30 segundos, quando acaba ele já está lá no meu e-mail, muito rápido, muito eficiente. Então, mais uma vez, Flávio, muito obrigado aí pela presença. Eu que agradeço, Renato, pela oportunidade aí para divulgar o esporte que eu tanto amo, né? E agradeço pela receptividade e pelo bem também que você faz para a natação. Muito obrigado. Se você ficou até o final, essa entrevista fez sentido para você, compartilha com um amigo seu, ativa a notificação, porque 60% de quem segue o nosso canal ainda não ativou a notificação. E aí perde a oportunidade, depois reclama comigo: Renato, aquela entrevista que eu queria tanto, eu nem sabia que você tinha lançado. E também vire o nosso apoiador, assim como todas essas marcas, você pode ser o nosso apoiador. A partir de R$8 pelo Instagram, pelo YouTube, você vira apoiador de diversos projetos e ainda recebe conteúdos gratuitos. Então, muito obrigado pela sua presença e até a próxima entrevista.